Versículo 15. Diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Na tradução atualizada diz assim, o mesmo versículo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Amém. Os irmãos se assentem, por gentileza, queridos. Seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Nós vivemos numa sociedade, ao meio de uma sociedade muito agitada, especialmente nas grandes cidades. As pessoas vivem agitadas. E mesmo numa cidade pequena, com a chegada da informação através dos meios de comunicação, da televisão e das mais variadas formas como nós vivemos hoje, as pessoas vivem agitadas. E às vezes nós passamos o pé diante da mão. Nós corremos assim como quem corre atrás do vento. Parece que a gente quer resolver tudo de uma hora para outra. Nós não usamos muitas vezes um raciocínio lógico das coisas. Às vezes não pensamos com a cabeça. Nós não pensamos no bom sentido, é claro. Só vamos pensar com a cabeça, é claro. Mas não pensamos com o cérebro, o centro da cabeça. Às vezes nós agimos pelas nossas próprias emoções, pelo momento de aflição, pelo momento de angústia, ou pelo momento de alegria, na empolgação da alegria. E às vezes estamos vivendo uma situação regalável, uma situação boa, e a gente pensa que sempre vão ficar lá. Nos esquecemos que amanhã a página vira e nós poderemos estar do lado de baixo. O irmão que estava embaixo pode estar em cima. E já vimos tantos casos, por exemplo, de pessoas que maltrataram umas outras, pessoas que foram maltratadas por aquelas que detinham o poder, pessoas que, por exemplo, viviam na casa de alguém como hóspede, porque não tinha como pagar aluguel, e às vezes eram crianças. Por exemplo, de casos de criança crescer na casa de alguém sendo maltratada, e depois aquela criança logicamente vai crescer, ficar moço, ficar adulto, e aquela pessoa que detinha o poder, que chefiava aquela casa, ficou velho, adoeceu e precisava de alguém para dar uma sopinha, uma canjinha na boca. E quem foi fazer isto? Aquele que foi maltratado na casa da pessoa. Hoje, às vezes, o adolescente está aí, mas amanhã ele vai ser moço, vai ser pai, e vai se lembrar das maldades de alguém. Eu me lembro que eu era garoto, tinha um rapaz de 20 anos, nós íamos nadar no rio, e o rapaz colocou a minha cabeça no fundo da água e segurou lá, quase me matou afogado. Eu nunca me esqueço disso até hoje. Eu me lembro que eu vivia numa pobreza tremenda, ia trabalhar numa fábrica, numa encadernação, e eu não tinha marmita. Eu levava uma marmita lá, só com arroz e umas folhas de couve cortadas em cima, quando tinha, quando não, um ovo, e olha lá, uma batata frita, às vezes não tinha outra coisa.
E do meu lado, sentava um rapaz que vinha com um caldeirão cheio de comida, ele acabava de comer, jogava as coxas de galinha tudo no lixo, escutava batendo no fundo do lixo, pum, pum. E nunca me ofereceu. Louco para pegar no lixo, mas eu tinha vergonha. Mas eu cresci. E eu não me conformei com a pobreza, com aquela situação que eu estava vivendo. Eu reagi. Eu acreditei em Deus. E fui atrás. E veja. O que acontece? O tempo passou. E pessoas também passam por minha vida precisando de um pão, precisando também de uma mistura. Será que eu não me lembro do que fizeram? Às vezes nós agimos pensando que somos senhores de uma situação. Do mesmo modo, às vezes pensamos que somos vítimas de uma situação. Há pessoas que vivem na igreja ou na vida comum como se fossem vítimas de uma situação. Mas não tem justificativa. Se nós olharmos, por exemplo, a vida de Gideão, ele era muito pobre. Ele disse: olha, eu sou o mais pobre da minha família, do meio dos meus parentes, eu sou mais pobre, sou mais novo. O Senhor disse: olha, você é um homem valoroso. Como eu sou valoroso se eu vivo numa crise dessa? Está tudo contra mim. Está dando tudo errado. O Senhor diz: mas eu sou contigo. Mas cadê as promessas de Deus? Está onde? Irmão, você não tem que viver pensando que a sua vida toda vai ser o seu agora. Imagina, José foi vendido como escravo para o Egito. Imagina, escravo. Depois de escravo virou presidiário, sem merecer a pena que cumpria na prisão. Imagina, ele tinha tudo para pensar que deu tudo errado. Deu tudo errado. Estou preso, além de ser vendido pelos meus irmãos como escravo. Agora estou preso, pior ainda. Eu estava nas mãos de um senhor, agora estou na mão da justiça. Imagine, ele tinha tudo para entrar em depressão, para se acabar. Estou perdendo tudo. Perdi a companhia dos meus pais, perdi a confiança das pessoas na casa onde ele morou. Agora perdi também a credibilidade para viver em sociedade, porque estou preso, tenho antecedentes criminais. Dá mais microfone aqui, Então, tinha tudo para entrar em depressão. Tudo. Mas ele estava lá. Ele tinha uma coisa dentro dele. Um negócio chamado paz. A paz de Deus. O texto que nós lemos aqui, nessa leitura que nós fizemos. Que a paz de Cristo seja o vosso árbitro, seja o vosso equilíbrio. Estava preso, mas tinha equilíbrio em Deus.
O mundo em volta testificava para ele que estava tudo errado. Mas dentro dele tinha uma coisa que dizia: vai dar tudo certo. Quando nós deixamos que a paz de Cristo seja em nós o nosso árbitro, nós podemos dizer como Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia? O que pode nos separar do amor de Cristo? A dor, a altura, a profundidade, a largura? O que é? As dimensões da vida, a riqueza, a pobreza, a vantagem, a desvantagem, a sabedoria, ou mesmo a falta de conhecimento? O que é que pode te separar do amor de Cristo? O que pode dizer para você assim: olha, você não vale nada, você acabou, você não presta? O que pode falar para nós? Quem é que pode, o que é que pode falar? A Bíblia diz: nada pode falar. Nada pode falar quando a paz de Cristo é o seu árbitro, é o que faz que você pense que tudo está nas mãos de Deus. Imagine, os irmãos acham, voltando a Gideão, que ele fazia ideia de quem ele seria, irmão? O principal homem da terra, dos seus dias, na sua nação? Os irmãos imaginam que aquele homem poderia se imaginar, poderia calcular que ele seria o centro de atenção de muita gente? Mas ele estava lá largado. Tinha que ele mesmo trabalhar para poder adquirir as coisas que precisava, enquanto o ladrão roubava as suas coisas. Os apropriadores das coisas alheias passavam lá e pegavam tudo. Mas ele estava lá. Roubava hoje, ele buscava, punha lá amanhã. Não desanimava, não se entregava. Deus ia resolver. Ele lia na palavra, e a palavra dizia: Deus fez promessas ao seu povo. E ele estava meio magoado com Deus. E quando o Senhor apareceu para ele, disse: ô Gideão, você é um homem valente, um homem forte, você é um homem de valor, um homem valoroso. Senhor, de que são feitas das promessas de Deus, o que foram feito delas? Ele estava pensando nas promessas. Nele havia o ponto de equilíbrio, a palavra de Deus. Se Deus opera milagres, faz maravilhas, por que é que Deus não trabalha em você se Ele quer trabalhar? Ele quer que você abra o coração. Imagina José na cadeia, desmoralizado, e de repente Deus põe na cadeia 2 homens que trabalhavam com o governo. Deus colocou 2 homens na cadeia que trabalhavam lá com o rei. Ainda preso na prisão, tinha muito tempo para conversar. Aí conversa de cá, conversa de lá. Aí falou com os 2 tiveram lá um sonho. José interpreta. Fala para você: vai morrer. Você vai morrer. Vai morrer. Aí falou para o outro: você vai voltar a servir o rei. Enquanto você voltar, do cara que você vai lembrar sou eu. Você vai lembrar de mim. O cara subiu,
o rei mandou soltar, reassumiu o cargo. Glória! Depois que o cara estava no cargo, esqueceram do Zé. Deixa o Zé na cadeia mesmo, mas tá bom para ele. Mas aí quem teve o sonho já não foi mais um cara que foi solto, não. José disse que ia ser solto e ia voltar a reassumir o cargo. Quem sonhou agora foi o próprio rei. Sonhou que via vacas magras e gordas, via espigas grandes, pequenas. E ninguém sabia interpretar. O rei, apavorado, querendo saber o que ia acontecer, comentou lá com o empregado, oh, tem um cara preso aí, chama Zé. Tem um Zé preso lá. E aquele cara interpretou lá na cadeia um sonho meu, estou aqui sempre o senhor. Então chama ele. Chamou, ele interpretou o sonho para o rei. Ó, o senhor tem que fazer o seguinte, ó. Tá abundância agora, muita colheita aí, tá sobrando coisa, não tá? Tá. Então o senhor guarda tudo, porque vai ter 7 anos de seca. E o senhor precisa guardar agora, porque o senhor vai comprar muita terra aí com o dinheiro que o senhor vai ter. Tem que aproveitar agora. Só que o senhor tem que colocar um homem sábio para tomar conta. Só achar um e põe. O rei olhou para ele, o cara certo, é você que deu o currículo aqui agora, é você mesmo. Não quer ser abençoado? Fale com a pessoa certa. Não mande recado. Quem manda recado não chega a lugar nenhum. Falou com o homem certo. Você não pode falar com o dono da empresa, por que você vai falar com o guarda? Né? O guarda está lá, não sabe o que se passa lá dentro. Fala com o dono, fala com o gerente, fala com alguém. José falou com o dono de tudo, com o rei. Ele falou, o cara é você, rapaz. Um homem com uma cabeça dessa, é você que vai ficar aqui. Pronto. Resolveu o problema dele, resolveu o problema da família dele, resolveu o problema de uma nação inteira. O cara que tinha equilíbrio, que tinha nele mesmo, a paz de Deus, como árbitro da sua vida. Imagine você no meio de um monte de gente, de um monte de problema, você entrar em pânico e piorar o negócio. Imagina. Hoje tem, uns anos para cá, eles criaram uma matéria que tem em algumas faculdades, né? A inteligência emocional. A pessoa sabe trabalhar no meio dos conflitos. Quando tem uma situação de perigo, uma situação difícil, um tumulto, muita gente, muitos problemas, muitos papéis, muita coisa, a pessoa tem a inteligência emocional. É Júlia? Bonito, né? Você vai ser juiz, entendeu? Não é? Tem que ter inteligência emocional. Eu aprendi cedo. Quando eu tinha 15 anos, meu pai me botou para trabalhar numa imobiliária. Trabalhei. Depois que eu tinha mais ou menos uns 17 anos, ele me botou para tomar conta dos planos. Falou, você vai trabalhar por conta agora. Fui trabalhar, mas eu não tive adolescência. Eu sou adolescente até hoje por causa disso. Fui transformado ao meio de tantos problemas. Eu aprendi a viver no meio dos conflitos. Por isso que eu sou otimista. Vocês me acham otimista mesmo? Hã? Sim ou não? Sim. Não sei, eu vi um mundo tão bonito, irmão. E tem gente que vê escuro. Diz que pela mesma fresta, pelo mesmo buraco da fechadura, diz que um Elias vê, olha no buraco da fechadura e enxerga o lodo do chão. Aí vem o outro pelo mesmo buraco da fechadura, ele olha e vê o sol. O buraco é o mesmo, vai depender de cada um. Imagine, o que falta às vezes é o ponto de equilíbrio em nós. Às vezes Deus nos lança a uma prova, uma provação, uma situação, e nós reclamamos.
Nós falamos mal. E às vezes nós criticamos pessoas que são instrumentos de Deus, da nossa prova, para que nós sejamos abençoados. Pessoas que nos maltratam, pessoas que nos fazem o mal para o nosso próprio bem. Você entendeu, Edir? Há pessoas que nos fazem o mal, Domênica, para o nosso próprio bem, para que nós cresçamos, para que a gente chore, para que a gente faça orações sinceras. E às vezes as nossas orações não são sinceras ao todo. Às vezes nós oramos por vaidade, ou porque vivemos numa situação boa. A gente ora a oração lá do fariseu: ó Senhor, eu não sou como os demais pecadores. Aí Deus lasca um pecado na sua família ou em você mesmo. E aí você ora: Senhor, eu sou o pior dos pecadores. E às vezes o pecado não é para te lançar no inferno, não. É para que você desça aos pés da cruz do Senhor e pega dele a paz que ele traz e ponha como árbitro da sua vida, para que você não olhe para pessoas, mas olhe para o Calvário, onde as mãos estão furadas, o lábio está furado e o sangue está vertido, e só nele está a solução de todos os nossos problemas. Tinha um rapaz lá na igreja em São Paulo, falei dele um dia, parece que ele saiu das drogas e veio para a igreja. Chegou na igreja e ficou soberbo. Começou a reclamar disso, reclamar daquilo. Um dia eu estava na igreja e o Senhor Deus me deu, abriu a minha boca e deu uma palavra: tem um aqui que vai voltar para onde estava antes. Chegando lá, vai ter um grande sofrimento e vai voltar para cá humilhado, para ficar no seu lugar. O rapaz desviou, foi para as drogas de novo. Chegou lá, ficou devendo nas drogas, depois não tinha como pagar, os caras queriam matar ele. Veio correndo para a igreja. Sabe quem é ele hoje? Hoje ele é pastor presidente de uma grande igreja. Foi membro da igreja do pastor. Então, tenha Cristo como seu árbitro. Não seja você o árbitro, não seja você o juiz, mas tenha Cristo. Você vai fazer um negócio? Eu vou fazer um negócio agora. Jesus, como é que eu faço? Me guarda, Senhor. Vai arrumar um emprego? Jesus, que não seja eu, sejas tu. Vai fazer alguma coisa? Senhor, me dá sabedoria tua, não a minha, mas a tua, e entre na minha frente. Seja ele o teu árbitro. Vai mudar de casa? Senhor, me guia que eu entre nessa casa, mas eu entre debaixo do manto da tua graça, Senhor. Você pode rir, brincar, conversar, mas dentro de você existe uma oração fervente. E Deus quer te abençoar. Que as nossas decisões sejam em Cristo. Irmão, não adianta escrever uma história por conta própria, mas seja a sua história escrita pelo bom senso de Deus. E nem sempre o bom senso de Deus é o nosso bom senso. Toda lógica pode estar ao nosso favor, mas às vezes Deus nos coloca na loucura dele, porque ele, sendo árbitro, ele nos leva a ter decisões dele, não a nossa. Ele diz: é assim que eu quero, e assim nós devemos fazer. Para quê? Porque lá na frente, quando nós chegarmos do outro lado, a melhor decisão aconteceu, a decisão da vontade de Deus. E nós não vamos colocar culpa em ninguém, não vamos criticar ninguém, mas nós vamos amar a Cristo, aquele que nos deu a direção certa. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus te guarde nesta noite e te faça triunfante em tudo,
em Cristo como árbitro, como aquele que decide melhor quando deixamos Ele em nós tomar as decisões da menor a maior. E sempre será para a glória dele e a alegria do nosso coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.